E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje vou mostrar para vocês como criar a intro do Tips and Tricks no After Effects. Na realidade não vai ser toda a intro do Tips and Tricks, mas sim apenas aquela animaçãozinha com o nome Tips and Tricks que acontece no final da introdução. Mas para você fazer aquela animação é muito simples e você vai precisar apenas do seu After Effects CC ou CS6 e de alguns efeitos sonoros que você vai poder baixar quando acessar o link aí na descrição. Vamos lá então? Beleza, tô aqui com meu After Effects CC 2014.1 aberto e eu vou criar uma nova composição para a gente começar a nossa edição. Minha composição vai ter 1920 por 1080 pixels e a duração de apenas 4 segundos. Frame rate de 29.97 frames. Vou dar um OK aqui e criar a minha nova composição. Eu esqueci de dar um nome para minha composição, mas eu posso simplesmente apertar a tecla Enter aqui e colocar o nome aqui, Intro Tips and Tricks. Obviamente que se você for usar essa intro para alguma coisa aí no seu canal, não sei, você não vai colocar esse nome, né? Mas enfim, continuando aqui, vamos começar criando o background do nosso vídeo, né? No caso da nossa intro. Vamos criar aqui um novo sólido, botão direito, New Solid. E esse sólido vai ter a cor não totalmente branca, mas mais voltado para o cinza. Algo como esse valor aqui, ó, F5, F5, F5. Então, ok. Ok. Criamos aí o nosso background em branco. Agora, posso colocar aqui o nome de background. Apertei Enter, background. Beleza. Agora eu vou digitar o meu texto aqui. Selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type Tool e vou digitar aqui o meu texto Tips and Tricks. Aqui uma coisa que eu faço naquela intro para estilizar esse texto é deixar essa primeira parte aqui na fonte regular e essa segunda parte em negrito, bold aqui no caso. E aí uma coisa que vocês também percebem é que eu coloco esse texto aqui do Tips e o Ezinho em preto. Na realidade não é totalmente preto, é algo mais como um cinza escuro. Dá um Enter aqui, selecionar esse meu texto, vou colocar aqui um tamanho um pouco maior, mais ou menos aí por volta de 170, opa, 170. Beleza. Selecionando a aba Align, eu vou clicar aqui em Horizontal Center Alignment e Vertical Center Alignment. Dessa forma, o nosso texto fica exatamente no centro da composição. Agora está na hora da gente criar aquelas partículas que ficam girando em volta do nosso texto. Para fazer isso, nós vamos criar um novo Solid, New Solid, depois de clicar com o botão direito na timeline, com a cor, sei lá, preta. Pode ser qualquer cor que você quiser. Apertar Enter, vou colocar aqui Partículas. Beleza. Vindo aqui em Effect Controls, vou clicar com o botão direito, vir até Simulation, Particle World. E aí, nós vamos fazer o seguinte, se você avançar aqui alguns frames na sua composição, você vai ver que aparecem essas partículas bem esquisitinhas aqui no nosso vídeo, né? Para mudar isso, você vem até Particle, muda o Particle Type de Line para Tetrahedron, ou tetraedro em português. E aí, você vai fazer o seguinte, aqui em Birth Color, você vai clicar nesse conta-gotas e clicar aí no texto em vermelho. E aqui no Depth Color, você vai clicar no conta-gotas e vai clicar no background. Beleza, temos aí as nossas partículas se movimentando com a coloração que a gente precisa. E aí agora é o seguinte, nós precisamos mudar essa animação aqui porque as partículas não ficam desse jeito lá na minha intro. Para fazer isso a gente vem primeiramente até Producer, coloca o Radius em 1, o Radius em X no caso, o Radius no Y você vai colocar 0.75 e no Z 0.75 também. E aí a gente vai ter aqui as nossas partículas mais bem distribuídas dentro do nosso vídeo. Mas calma aí que ainda não acabou. Vamos agora até a aba Physics, aqui dentro do Particle World, e muda aí a animação de Explosive para Viscose. Se a gente avançar aqui na timeline, veja que a nossa animação mudou. Só que as partículas estão caindo e isso também não acontece na minha intro. Para mudar isso, vamos colocar aqui a gravidade em 0 e a velocidade em 0.5. E aí agora a gente tem essa movimentação das partículas. Olha só que show! Só que as partículas estão ficando muito pouco tempo aqui na tela. Você vê que algumas aparecem e já somem logo em seguida. Então você vai mudar aqui a longevidade
para 2 e o birth rate para 1. E aí a gente vai ter uma animação um pouco diferente, né? Com as nossas partículas ficando mais tempo em tela. Se você quiser, você pode diminuir um pouquinho o birth rate para diminuir o número de partículas ou aumentar para aumentar o número de partículas. Vou colocar 0,85. É só. Beleza, temos aí as nossas partículas, o nosso texto, e agora está na hora da gente criar aquela movimentação em 3D. No caso, aquela movimentação de câmera, que a câmera gira, aparece o texto e o texto vem em zoom aqui para a tela. Para a gente fazer isso, vamos começar criando uma nova câmera, botão direito, New, Camera. Aí você vai colocar o preset aqui, provavelmente o seu vai estar em Custom, você muda de Custom para 50mm, para a gente simular uma câmera com lente 50mm. Dá um OK, deixa as configurações do jeito que estava ali. E aí agora você vai ativar o 3D da sua camada Tips and Tricks, ou da sua camada de texto aí, com qualquer outro texto que você tiver. O meu renderizador aqui tá o Ray Traced 3D, se o seu tiver o Ray Traced, você vai mudar do Ray Traced pro Classic e dá um OK, pra gente não perder nenhuma qualidade, e a gente não vai precisar do Ray Traced nesse momento. E aí você vai fazer o seguinte, mais ou menos aí por volta de 20 frames, 22 frames, você vai selecionar aí a camada da sua câmera, vai pressionar a tecla P para aparecer o parâmetro de posição e depois vai pressionar Shift A para aparecer o parâmetro de ponto de interesse, ou Point of Interest. Você vai criar 2 keyframes aqui, habilitando a animação, clicando nesse reloginho aqui do lado. E aí, aqui no começo da composição, você vai selecionar aqui a ferramenta Orbit Camera Tool. Provavelmente você vai estar com a Unified Camera Tool, mas é só você clicar, segurar alguns segundos, e aí vai aparecer essas outras opções. Você vai selecionar Orbit Camera Tool. E aí você vai criar mais 2 keyframes, um keyframe no ponto de interesse e outro na posição. E vai girar o seu texto aí até ele praticamente desaparecer da sua tela, ficar apenas um risquinho ali, como vocês estão vendo. E aí, se eu voltar aqui para minha ferramenta e der um play aqui na minha sequência, vocês vão ver essa animação. Olha só que show! Já está tomando forma aí da intro que eu uso no meu Tips and Tricks. Aí, para melhorar essa animação, eu vou selecionar esses 4 keyframes aqui e vou pressionar a tecla F9 no meu teclado para criar a animação no formato Easy Ease. E aí a gente tem uma animação um pouco mais orgânica, um pouco mais suave, olha só. Show demais, né? Mas calma aí que ainda estamos longe de acabar essa parte da movimentação. Agora aqui no final, falta criar aquele zoom, né? Que o nosso texto vem de encontro aqui com a pessoa que está assistindo. Para fazer isso, a gente vai posicionar o cursor no último frame. Vamos voltar mais ou menos aí uns 8 frames, segurando a tecla Ctrl e pressionando a setinha para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou criar mais 2 keyframes em ponto de interesse e posição. E aí, no final da composição, mais 2 keyframes. Só que eu só vou alterar aqui o valor Z da posição. Vou clicar e arrastar para a direita para dar um zoom aqui no nosso texto. Vou fazendo isso até o texto sumir da tela. Dessa forma aqui, mais ou menos em 0. Pode ser um pouquinho depois para as partículas também sumirem. Olha só como que vai ficar a nossa animação no fim das contas. Show demais, né? Mas ainda falta algumas coisas. Por exemplo, vocês percebem na intro que o nosso texto não fica simplesmente parado aqui. Primeiro, ele se movimenta para cima, para baixo e para os lados, e ele também se movimenta levemente para frente. E aí, no caso, para o texto se movimentar para os lados, você vai fazer o seguinte: nós vamos utilizar as expressões do Camera Shake do After Effects. E para isso, além desses parâmetros de posição e ponto de interesse, você vai precisar do parâmetro de rotação. Então pressione Shift R com a sua camada de câmera selecionada, e aí você vai fazer o seguinte: aqui no ponto de interesse você vai segurar a tecla Alt e clicar aí no seu reloginho, nesse seu cronômetro. E aí você vai digitar o seguinte texto aí na sua barra de expressões. Ele vai estar disponível aí embaixo para você copiar e colar. Você vai colocar wiggle 1,25. Fecha parênteses. E depois aqui em Orientation, mesma coisa. Segura Alt, clica aqui no stopwatch, nesse cronômetro, coloca wiggle, abre parênteses, 1,5. Fecha parênteses. E aí você vai criar
essa sensação de que a câmera está se movimentando. Olha só que bacana. E aí, como vocês podem lembrar, lá no na nossa intro, o texto também aumenta de tamanho conforme a gente vai passando o tempo, né? E para fazer isso a gente vai usar a escala do texto, pressione S aí para ativar o keyframe da escala. Clica aí para criar uma animação na escala. No primeiro frame do seu vídeo você cria um keyframe e no último você também cria um keyframe e altera a escala de 100 para 110%. E aí a gente vai ter o texto vindo de encontro aí, aumentando levemente de acordo com a passagem do tempo. Se você quiser aumentar essa taxa, você pode colocar aí, sei lá, 125 de aumento de tamanho aí no seu texto. Olha só que bacana. Bom, e agora a nossa intro está praticamente terminada. Basta a gente ativar aqui o Motion Blur do nosso texto e das partículas e clicar aqui nessa opção para visualizar o Motion Blur. E aí a gente tem aí a nossa animação finalizada. No caso, o último toque que eu dei aqui, antes da gente finalizar essa intro, antes de eu finalizar essa intro, na verdade, foi colocar uma imagem de overlay aqui por cima do background, que no caso foi a tela do Sony Vegas. Eu tenho aqui esse PNG, que é a imagem do Sony Vegas que eu uso de background. Vou aumentar o tamanho dela aqui até ficar um pouquinho maior que a nossa composição. Eu vou clicar aqui em Toggle Switches and Modes. Vou mudar aqui o modo de composição da nossa imagem PNG para Difference. Vou pressionar a tecla T para aparecer a opção de opacidade. Vou colocar a opacidade aí em 15%. E aí a gente tem algo bem sutil ali no nosso background, quase não dá para perceber, mas dá um pouquinho de charme, digamos assim, a mais para nossa animação. O que eu criei também foi uma pequena animação na opacidade. Crio um keyframe aqui, arrasto ele mais ou menos até os 15 frames, coloco 0% de opacidade aqui para criar um outro keyframe, e aí, olha só, temos essa nossa animação no final das contas. Show demais, não é mesmo? Pois é assim que se cria uma intro parecida com a oficial do Tips and Tricks que eu uso aqui no Brainstorm Tutoriais. Se você ainda não conhece o Tips and Tricks, eu recomendo que você assista aí e acompanhe os episódios, porque é uma série muito da hora que eu trago aqui no canal, beleza? Você fez alguma coisa parecida com essa intro? Seguiu esse tutorial direitinho? Então manda pra mim através do nosso formulário lá no site do Brainstorm Tutoriais. Tem o link aí na descrição para você mandar o seu vídeo, beleza? E aí você pode aparecer no próximo tutorial de After Effects no fim do vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, adicionar seus favoritos e comente se você tiver alguma dúvida, beleza? E continue aprendendo sobre After Effects. Aí tem um vídeo chamado Guia Iniciante dos Keyframes do After para você aprender tudo sobre animações dentro do After Effects. E também tem a série After Effects em 30 minutos, caso você ainda não conheça muito bem esse programa, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, tem vídeo toda segunda, quarta e nos fins de semana. E eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre edição de vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!